sou uma contadora de história e gostaria de contar para vocês algumas histórias pessoais do que eu gosto de chamar de o perigo de uma história única. Eu cresci num campus universitário do leste da Nigéria e o que eu li eram livros infantis britânicos e americanos. Eu também fui uma escritora precoce e quando comecei a escrever por volta dos 7 anos, eu escrevia exatamente os tipos de histórias que eu lia. Meus personagens eram todos brancos de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e como era maravilhoso o aparecimento do sol. Eu nunca tinha estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, comíamos manga e não falávamos nunca sobre o tempo porque não era necessário. Ao meu ver, isso demonstra o quanto influenciáveis ou vulneráveis somos face a uma história. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos exemplares e não eram tão fáceis de encontrar como os dos livros estrangeiros. Mas foi aí que eu percebi que pessoas como eu, meninas, da pele cor de chocolate, cujos cabelos crespos nunca formariam rabos de cavalo, também poderiam existir na literatura. O que a descoberta dos escritores africanos fez por mim salvou-me do perigo de uma história única sobre o que os livros são. Eu venho de uma família tradicional, nigeriana, de classe média. Meu pai era professor, minha mãe administradora, e como era normal de costume, nós tínhamos empregada doméstica, que geralmente vinha das aldeias rurais das proximidades. Quando eu fiz 8 anos, arrumamos um novo menino para casa. Seu nome era Fid. A única coisa que minha mãe nos contou sobre ele era o quanto sua família era pobre. Minha mãe mandava inhame, arroz, nossas roupas usadas pela sua família. E quando no jantar eu não comia tudo, ela dizia: "Acabe com isso, menina. Você não sabe que pessoas como a família de Fid não têm nada?" E eu sentia muita pena da família de Fid. Então, no sábado, nós fomos conhecer a sua aldeia. E sua mãe nos mostrou um cesto de padrão lindo, feito de ráfia seca pelo seu irmão. Eu fiquei atônita. Eu nunca podia imaginar que alguém realmente de sua família pudesse criar alguma coisa. Tudo que eu sabia sobre eles era o quanto eram pobres. Sendo assim, ficava impossível para mim imaginar outra coisa a não ser que fossem pobres. A minha pobreza era a história única sobre eles. Anos mais tarde, pensei nisso quando deixei a Nigéria para cursar a universidade nos Estados Unidos. Eu tinha 19 anos. Minha colega de quarto, americana, ficou chocada comigo. Ela perguntou onde eu tinha aprendido a falar inglês tão bem e ficou confusa quando eu disse que por acaso a Nigéria tinha o inglês como sua língua oficial. Ela perguntou se poderia ouvir o que ela chamou de minha música tribal e ficou muito desapontada quando eu toquei minha fita da Mariah Carey. Ela presumiu que eu não sabia usar um fogão. O que me impressionou mais foi que minha colega de quarto sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo como uma africana era um tipo de arrogância bem intencionada. Piedade. Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África. É impossível falar sobre únicas histórias sem falar sobre poder. Há uma palavra na tribo Igbo, que eu me lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder no mundo. E essa palavra é Mikali. É um substantivo que livremente se traduz por ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômico e político, histórias também são definidas pelo princípio do Nikali. Quem as conta, como são contadas, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa. As histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno. Mas histórias também podem capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo. Mas histórias também podem restaurar essa dignidade perdida.